Bia Kicis, seja bem-vinda mais uma vez ao Conversa Timeline. O que a gente pode esperar dessas sessões aí na CCJ em relação ao Alexandre Ramagem? Obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde para toda a audiência de vocês. Eu estou aqui na sala da presidência da CCJ, acabei de sair do plenário, onde acabou de ser lido o relatório do deputado Alfredo Gaspar. Sinceramente, gente, um relatório que vai entrar para a história. Incrível, o Alfredo Gaspar é promotor de justiça, foi promotor a vida inteira, desde 25 anos de idade, uma pessoa técnica, super competente. Eu já sabia que ele era muito bom, mas confesso que hoje me surpreendeu o relatório dele, que mostra que realmente cabe ao Congresso, cabe à Câmara dos Deputados, primeiramente a CCJ, depois ao plenário, decidir sobre a sustação do processo que está em curso. O Ramagem, como todos sabem, foi denunciado, o Supremo acatou a denúncia naquele primeiro grupo, junto com Braga Neto, General Heleno, Jair Bolsonaro e outros réus. E a Constituição, no artigo 53, parágrafo 3º, diz o seguinte, vou ler aqui para os senhores. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, portanto, se for deputado, à Câmara, se for senador, o Senado, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação penal. Então, nós fizemos, várias pessoas hoje se manifestaram, ele deu o relatório, pedimos vista para continuar na quarta-feira que vem, quando será votado o relatório. Isso é muito importante, porque aprovado o relatório, será encaminhado imediatamente para o plenário e será sustada a ação penal contra o Ramagem e, nos termos do que está na Constituição, isso também acarretará a sustação para os demais réus. Por quê? É uma ação única, não existem várias ações. Foi a PGR que decidiu assim, colocou o Ramagem, até mesmo para poder atrair os outros que não têm foro privilegiado, ele é o único deputado, colocou todo mundo junto. A ação é uma só. Portanto, se sustar a ação contra o Ramagem, estará sustada contra Bolsonaro, Braga Neto, o ex-comandante da Marinha e os demais réus, tá? Deputada, isso é muito importante. Sim. Deputada, eu queria entender melhor, assim, até para uma linguagem mais simples. Sustar a ação significa o seguinte: hoje está na mão do Congresso Nacional dizer se o que está sendo feito contra o Ramagem e todos os que estão inclusos ali vai caber então ao Congresso Nacional chegar e dizer assim: não, isso aqui não é admissível porque o fato ocorreu numa data diferente, etc. Então hoje cabe ao Congresso. E traduzindo numa linguagem bem simples para o povo, sustar significa acabar com a ação? Suspender. Não. Não significa acabar, tá? É preciso entender. Antigamente, para você poder processar um deputado, a Câmara dos Deputados tinha que autorizar o Supremo a processar. Senão o Supremo nem processaria. Você é deputado, você teria garantia de que só se a casa autorizasse você poderia ser processado. Houve uma alteração constitucional e passou-se a colocar a autorização posterior ao início da ação penal. Então, a PGR denunciou, o Supremo acatou e agora o Congresso tem que dizer se essa ação vai continuar correndo enquanto o Ramagem for deputado federal ou se ela vai ficar parada. Sustada quer dizer parada, suspensa, até que ele não tenha mais mandato. Então, também a prescrição não corre durante esse período. É preciso dizer que há mais de 20 anos existe esse artigo na Constituição e ele nunca foi utilizado pela Câmara. Por quê? Porque agora está muito claro para todo mundo que essa ação ela decorre de uma perseguição política. Não é um deputado que foi lá e matou alguém, que roubou, que praticou corrupção, nada disso. O Congresso nunca pediu para sustar ações contra parlamentares corruptos, assassinos, nada disso. É que nesse caso todo mundo sabe, né? Embora a esquerda negue, a mídia negue, mas está na consciência do povo que isso é uma perseguição
ao Ramagem, ao Bolsonaro, a todos eles que estão nessa ação. Então, usando a prerrogativa prevista nesse artigo, o PL, o nosso partido, entrou com esse pedido para que suspenda-se essa ação. Quando o Supremo recebe isso, esse pedido, ele só tem que mandar para a Câmara para tomar conhecimento, porque o Supremo não pode interferir nisso. Mas eu preciso aqui, Alan, falar uma coisa que eu denunciei lá na sessão. O deputado Lindbergh Faria, quando o Hugo Mota, presidente da casa, recebeu o ofício que veio do Supremo, dizendo que havia um pedido de sustação e que, portanto, cabia ao... Vou pegar aqui o documento. Cabia ao Congresso, à Câmara dos Deputados, sustar ou não, né? Porque o artigo fala sustar ou não, a decisão é nossa, né? Ele diz o seguinte, olha o que é que dizia o ofício que veio encaminhado para a Câmara dos Deputados. Considerando que o réu Alexandre Rodrigues Ramagem exerce o cargo de deputado federal e alguns dos delitos imputados ocorreram após a diplomação, desse ciência a Câmara dos Deputados que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até decisão final, sustar o andamento da ação em atenção ao artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, que eu acabei de ler para os senhores. Então, esse foi o ofício encaminhado pela presidência da primeira turma, que é o ministro Cristiano Zanin, e aí ele juntou o acórdão, a decisão do ministro, do relator, que é o Alexandre, e juntou também o voto da ministra Carmen Lúcia, e juntou a ata do julgamento com exatamente essas palavras. Aí, o Lindbergh Farias, que é presidente, que é o líder do PT na Câmara, ele peticionou ao Supremo pedindo que o Supremo explicasse o que é que a Câmara poderia fazer. Se a Câmara poderia decidir que é só para o Ramagem, se é para todos os outros, se é só para os crimes posteriores à diplomação dele como deputado ou para os crimes anteriores. Imagina o deputado Lindbergh querendo colocar essa Câmara dos Deputados, a CCJ, o plenário e o Congresso de joelhos perante o Supremo, tá? Pedindo que eles expliquem o que a gente pode fazer. Ele não é parte da nação, ele não tem nada a ver com isso, ele não tem legitimidade, mas peticionou. Eu disse aqui no plenário que é que nem você combinar numa partida, combinar os jogadores de um time, combinar com o juiz, que ele pode fazer gol de mão, entendeu? E a outra parte não pode nem fazer nada. E foi isso. E o juiz, então, decidir quem é que vai ganhar a partida. Bom, aí, gente, o que aconteceu diante disso, dessa petição absurda do Lindbergh Faria, o Supremo, tá, por meio do presidente da turma, Cristiano Zanin, mandou um novo ofício, juntando agora a decisão do Alexandre de Moraes com a seguinte redação. Prestem atenção que vocês vão ver a diferença. Vamos lá. A primeira turma das... Peraí, deixa eu pegar aqui. Tá, o ofício. Em aditamento ao ofício número tal, tendo em vista a republicação da ata de julgamento, ó, de republicar a ata de julgamento, comunico a Vossa Excelência, para os fins do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, que a primeira turma do Supremo proferiu nos autos em epígrafe julgamento colegiado nos termos da certidão de cópia anexa, na qual passou a constar o seguinte parágrafo. Por fim, a turma determinou dar ciência à Câmara dos Deputados, nos termos do voto do relator, de acordo com o artigo 53, parágrafo 3º, tá? Tão somente em relação ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues e especificamente pelos crimes praticados após a diplomação, quais sejam, aí diz quais eram os crimes: dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado, tudo nos termos do voto do relator. Aí eles alteraram o voto do relator. Olha, gente, a gravidade disso. Alteraram o voto do relator para colocar isso aqui. Alterar o voto e a ata já publicada, registrada. Colocaram, ao invés de dizer que estavam dando ciência à Câmara para determinar se ela sustaria, na forma do artigo 53, a ação penal,
porque configura lá, porque figura nela um deputado, o Ramagem. Aqui eles alteraram para dizer que a gente vai poder falar somente quanto ao Ramagem, ou seja, não pode falar dos outros, coisa que o relator não falou dos outros. Isso é uma consequência, porque a ação é uma só. Então, quando manda assustar a ação, é todo mundo que está na ação, a ação para de correr. Mas, deputada, essa adulteração... Deputada, desculpe interrompê-la, mas essa adulteração não seria fraudar o... Meu amigo, é evidente que isso aqui é uma adulteração, sim. Eles alteraram um voto já publicado, uma ata já publicada e mandaram um novo ofício retificando o ofício anterior com essas inclusões que foram feitas a pedido do Lindbergh Faria, que é o líder do PT